que seria a pergunta derivada do problema, e a hipótese, que seria a variável teórica. Então, quando a gente pensa em pergunta, a gente primeiramente precisa perguntar da maneira correta. Por quê? Porque se a gente perguntar, por exemplo, a relação, a resposta será sim ou não. Se você utilizar um teste estatístico, qualquer tipo de resposta que você tiver, qualquer diferença estatística, mesmo que não seja significativa, você vai achar uma relação. Mesmo que você utilize uma estatística correta para essa pergunta, como a pergunta ela foi mal feita, ela vai dar uma resposta pouco conclusiva ou pouco informativa. Aí, por exemplo, a variável x afetará y. É claro que uma vai afetar a outra, só que em quanto é que vai afetar? Essa seria uma questão interessante. Você perguntar o quanto e não se a variável é uma resposta de sim ou não. Ou então, como a temperatura afeta o tamanho de um largato? A ciência ela procura fazer inferências não sobre o indivíduo, mas sobre vários indivíduos no geral, tanto animais como pessoas. Então, você fazer uma pergunta para um indivíduo, talvez não seja a pergunta mais relevante. Você quer entender padrões. A ciência está interessada também em padrões e como esses padrões são gerados. Esse teste aqui e essa visualização de dados. A diferença, se você é mais experiente em estatística, você vai perceber aqui os quadradinhos quase não tem diferença nenhuma entre eles. Mas aqui você está vendo alguma diferença. Tem diferença? Tem. Mas essa diferença é significativa? Essa é a questão relevante. E com essa pergunta que você fez, você não conseguiria responder. A gente utiliza a estatística para isso. Por quê? A natureza tem diferença até por erro. Pessoas da mesma família, até gêmeos, têm tamanhos parecidos, mas a diferença entre esse tamanho, que era para ser igual, às vezes até um erro, um resíduo, que seria influência do ambiente ou de alguma coisa que modificou essa característica que ele tinha. Na natureza sempre tem diferença. Agora, a estatística ela quer responder se a diferença ela é significativa ou não, ou se ela é suficientemente diferente para a gente tirar conclusões a partir daquilo. É um padrão de dados. Então, no geral, pergunta mal formulada gera uma estatística muito pobre. Então, se você formular errado a sua pergunta, você vai obter uma estatística e até o delineamento você vai coletar só um indivíduo, você não vai ter nem número suficiente de dado para fazer um teste. Então, você vai ter um ponto no gráfico e não vai conseguir fazer conclusões direito sobre aquela espécie ou sobre determinado grupo de dados. Então, vamos fazer uma pergunta aqui. Digamos que essa seja uma pergunta interessante, relevante, que seja uma pergunta que faça sentido. Como a temperatura do ambiente afeta o tamanho de largatos? Nós sabemos que largatos são animais ectotérmicos, ou seja, eles precisam da temperatura externa para manter o equilíbrio da temperatura dele interna. Então, a gente fez essa pergunta para saber como a temperatura afeta o tamanho de lagartos. Digamos que a gente não soubesse a resposta dessa pergunta. E aí eu tenho uma expectativa. Eu posso colocar isso num gráfico de variável teórica. A variável teórica seria as variáveis que estão associadas à minha pergunta. Então, por exemplo, eu quero saber como a temperatura afeta o tamanho de largatos. Por exemplo, aqui você tem tamanho e você espera que o tamanho esteja afetando a temperatura. O eixo Y é a variável resposta. Só que você percebe que, na verdade, você quer saber como a temperatura está afetando o tamanho. Então, você colocou aqui os eixos de forma errada. E as variáveis seriam teóricas por quê? Porque você não está com medidas mensuráveis ainda. Você está pensando, teoricamente, na sua pergunta e organizando isso em forma de gráficos. Então, aqui os eixos estão errados. Então, o ideal seria, no eixo X sempre é a variável independente. E a dependente, que você quer saber o quanto ela é afetada, é o eixo Y sempre. Você quer saber como a temperatura está afetando o tamanho dos lagartos. Então, essa é a sua pergunta. E aqui, teoricamente, você está esperando uma relação linear. Conforme aumenta a temperatura, aumente o tamanho dos largatos. Você também pode esperar uma relação que não seja linear. Então, você espera que, perto nos 15 graus aqui, você tem um tamanho pequeno de lagarto. Chega a 30, você tem um tamanho de lagarto enorme. Mas depois que você passa da temperatura de 30 graus, chegando na de 40, você começa a ter o tamanho de lagarto menor. Então você pode pensar em tipos de relação diferentes, expectativas diferentes sobre essas duas variáveis.